Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao segundo meeting de Nestlé Cuidados na Oncologia. Seguimos com o intuito em trazer atualização baseada em discussão científica, com uma abordagem da teoria à prática clínica sobre a jornada do paciente oncológico. Hoje, a gente vai discutir um tema e um conceito completamente relevante: o preparo imunológico pré-químio e radioterapia. A gente vai trazer um overview de evidências acompanhado de alguns casos clínicos. O intuito é que a gente possa responder todas aquelas perguntas que um dia vocês quiseram saber sobre esse tema. Por quê, como e quando. E, além disso, a gente vai apresentar uma sugestão de intervenção baseada em protocolo clínico. Eu, Patrícia Calesco, nutricionista, MCL e membro do Departamento Técnico Científico de Nestlé Health Science, vou conduzir essa discussão junto com você aí do outro lado. Para a gente começar, eu queria convidar as nossas duas queridas profissionais, a nutricionista, mestre e recém-doutora Thaís Miola e a nutricionista, mestre e também doutora Cecília Matos. Queria enfatizar que é um prazer e uma honra estar acompanhada de vocês duas na live de hoje. Olá, Paty, boa noite. Oi, tudo Obrigada bem, pelo tá? convite, obrigada a todo o time da Nestlé, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Cecília tá por aí? Sim. Olá, Pati. Tá me escutando? Oiê, Boa ouço noite. sim, boa noite. Boa noite. Queria dizer também que é um prazer estar aqui hoje, ter essa oportunidade de compartilhar a experiência e agradecer mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigado, o prazer é todo nosso. E hoje a gente vai seguir de um jeito um pouco diferente. A intenção é trazer esse meeting em um formato de live com uma experiência um pouco mais interativa. A gente vai seguir nesse primeiro momento com um debate, onde eu vou questionar a Thaís algumas perguntas e, na sequência, ela vai trazer toda a resposta. E a gente vai, então, montar, né, essa forma para que a gente consiga tratar de um assunto tão importante, mas de um modo um pouco mais leve e um pouco mais sutil. Tá preparada, Tá? Muito. Bom, então vamos começar. Eu costumo dizer que essa é uma pergunta que todo mundo um dia já se fez e está ansioso para saber a resposta. Conta para gente por que que a gente deve pensar em preparo imunológico para paciente em tratamento sistêmico, aqui enfatizando quimio e radioterapia. Legal, Paty. Bom, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria, né, apresentar aqui alguns pontos importantes, né? E acho que quando a gente está falando de intervenção nutricional, é sempre válido lembrar da prevalência da desnutrição, quais são as complicações que ela causa, né? Quais são as consequências negativas. A gente já sabe disso, isso já é muito claro, muito descrito, mas é sempre importante contextualizar, né? Então, vou trazer aqui um pouquinho desse contexto antes de responder sua pergunta. Então, o primeiro ponto é que a desnutrição ainda tem alta prevalência. E, às vezes, gente, eu vou falar desnutrição, vou falar baixa massa muscular, sarcopenia, caquexia. São condições de desnutrição, sarcopenia e caquexia que têm algumas diferenças entre si, mas elas têm uma coisa que é em comum, é a baixa massa muscular, né? Então, por isso que às vezes o termo um pouquinho diferente do outro, tá? Bom, então 50 a 80% dos pacientes com câncer, eles vão apresentar algum grau de desnutrição durante todo o curso da doença. Quando a gente olha apenas para aqueles que são ambulatoriais, cerca de 30% apresentam a desnutrição, e aí quando a gente olha apenas para os internados, isso vai para mais de 50%. Várias são as causas da desnutrição. Efeitos locais do tumor, então o paciente tem um tumor no esôfago, ele vai ter uma dificuldade para engolir, ele começa a deixar a dieta mais líquida e aí começa a perder peso. Um paciente com um tumor no estômago, por exemplo, ele vai se sentir mais saciado, porque ele não tem
a mesma capacidade ali do estômago, então ele começa a reduzir o volume de alimentos. Então, são exemplos, né? A gente também tem como causa as alterações metabólicas, então, efeitos aí, tumores avançados liberam citocinas pró-inflamatórias, que por si só elas aumentam a proteólise e a lipólise, os efeitos adversos do tratamento, que daqui a pouquinho eu abordo um pouco mais a fundo com vocês, e claro, fatores psicossociais que também impactam muito, né? O problema são os resultados que a desnutrição traz. Então, é o paciente que tem um aumento de toxicidade do tratamento, é aquele paciente que vai complicar mais no pós-operatório. Aliás, eu falei da toxicidade do tratamento, além de aumentar a toxicidade do tratamento, a chance de interrupção de uma quimio, de uma radioterapia, né? Então, complica mais em pós-operatório, fica mais tempo internado, é o paciente que tem uma readmissão hospitalar num tempo mais curto, e um ponto também importante do resultado é a pior qualidade de vida desse paciente, o aumento da mortalidade. Um ponto, uma informação importante é que apenas entre 1 e 2/3 dos pacientes desnutridos recebem um suporte nutricional adequado. E 20 a 40% evoluem a óbito por conta do estado nutricional e não por conta da doença de base. Então, isso chama atenção para a gente, porque ainda tem muito paciente que não tem esse suporte adequado e que a gente também sabe que existem intervenções, como eu vou mostrar para vocês, que reduzem essa mortalidade relacionada ao estado nutricional. Bom, então, pensando na desnutrição, na baixa massa muscular, existem vários fatores que levam a isso, né? É o paciente que está com uma baixa ingestão alimentar, um aumento do gasto calórico, o paciente que tem uma redução do estímulo anabólico e do exercício físico. Então, hoje já se fala muito da importância do exercício físico para o paciente oncológico durante o tratamento, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os pacientes conseguem fazer. A fadiga causada por conta da quimio, da imunoterapia, faz com que o paciente também ele fique um pouco mais sedentário. As alterações metabólicas, inflamação sistêmica, então, como eu comentei, tumores avançados liberam citocinas pró-inflamatórias, progressão tumoral e também o tratamento que é realizado. Então, a gente vê que é uma série de fatores, né, que levam a essa redução da massa muscular, e a gente já tem muito claro que na literatura a baixa massa muscular é um fator de risco para o aumento da toxicidade do tratamento da terapia antineoplásica, né? Então, por isso que hoje se fala muito dessa questão de avaliação de composição corporal, da avaliação da massa muscular e com os métodos mais fidedignos possíveis, se a gente tiver disponível, né? Porque sim, o paciente ele tem aumento de toxicidade se ele não tiver a massa muscular adequada. Bom, e aí a gente tem as toxicidades, né? Então, eu coloquei aqui as principais que a gente vê relacionadas à alimentação, onde o paciente começa a ter uma baixa aceitação alimentar e a perda de peso. Então, disfagia, odinofagia, mucosite oral, xerostomia, digeusia, inapetência, náuseas e vômitos, e que às vezes o paciente apresenta várias destas toxicidades e que vão levar a essa baixa aceitação. Então, só para a gente ter uma ideia, o paciente com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia é aquele que vai ter a mucosite oral, a disfagia, a odinofagia, a xerostomia, a digeusia e a inapetência. Então, eu não preciso, inclusive, né, fazer uma intervenção só quando esse paciente apresentar uma baixa aceitação alimentar e começar a perder peso. Eu já sei que isso vai acontecer. Então, o foco muito importante da intervenção é a gente reduzir gravidade da toxicidade, porque o paciente que apresenta a mucosite oral, 100% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço vão ter mucosite oral. Só que a gente tenta, né, com a intervenção nutricional, exatamente não deixar que essa toxicidade chegue a um grau 3 ou 4, porque grau 3 ou 4 dessas toxicidades é o que faz o paciente interromper o tratamento e muitas vezes ter que ir para uma via alternativa de alimentação. Então, todos esses efeitos levam a essa baixa aceitação alimentar e, consequentemente, perda de peso, lembrando que é uma perda de peso que acontece rápida, aliás, uma grande perda de peso e de forma rápida, em pouco tempo, e quando a gente tem essa situação, é uma perda de massa muscular que está acontecendo,
né? Além disso, a gente tem o impacto da própria droga também. Então, já sabe-se que algumas drogas, elas impactam diretamente na massa muscular. Então, por exemplo, o everolina é um derivado da rapamicina, que ele pode interferir na via mTOR. E também a via mTOR é uma das principais vias de sinalização da síntese proteica. Temos dados que oxaliplatina, cisplatina, antracíclico, fluoracil e irinotecano, eles podem ser absorvidos pelas células musculares, que vão levar à atrofia, mitofagia, dano oxidativo e apoptose. Além disso, também cisplatina, adriamicina e etoposídeo induzem a perda de massa muscular por ativação da via NF-kappa-beta. Então, são os efeitos e também a ação de algumas drogas. Aqui eu trago para vocês alguns estudos, mas a gente tem muito mais na literatura, mostrando o quanto a baixa massa muscular ela impacta nos resultados do paciente oncológico. Então, aqui são estudos com câncer de esôfago, estômago e pâncreas, mostrando o quanto esses pacientes perdem, né, de massa muscular ao longo do tratamento. E os desfechos, então, o paciente com baixa massa muscular é aquele que tem um aumento da progressão da doença, uma redução da sobrevida global e da sobrevida livre de doença, redução da resposta ao tratamento e aumento da mortalidade em estágios mais avançados. Bom, e aí, então, nesse gráfico, a gente tem de uma forma muito interessante um estudo do Laviano, de 2018, mostrando, então, que a perda de peso, ela começa no diagnóstico, né? Então, a gente vê ali, sim, menos de 5%, então, algumas vezes não é uma perda significativa, mas quando a gente olha pacientes de alto risco nutricional, como câncer de cabeça e pescoço, trato gastrointestinal alto e pulmão, eles já vêm com uma perda de peso importante no diagnóstico, mas que ao longo de todo o tratamento, né, a quimio, a cirurgia, a rádio, tratamento paliativo, ele vai perdendo de forma importante esse peso. Então, como intervenção, a gente não pode esquecer que a nossa primeira linha de terapia nutricional é o aconselhamento dietético, só que quando a gente olha para todas aquelas toxicidades e procuramos diretrizes com as recomendações, quais as recomendações para fazer o manejo dessas toxicidades, a gente tem, então, a intervenção com suplemento nutricional oral. Então, eu tenho 2 pontos, né? Esses efeitos, mas eu também penso no diagnóstico oncológico. Então, vou dar o exemplo mais uma vez do paciente com câncer de cabeça e pescoço. Eu já sei que ele vai ter todos aqueles efeitos, eu já sei que ele vai ter uma baixa aceitação alimentar e que ele vai perder peso. Então, por que eu vou esperar, né, ele apresentar tudo isso, apresentar um estado nutricional inadequado para fazer a intervenção? Então, vale uma intervenção nutricional precoce, tá? Então, a terapia nutricional oral, ela tem a indicação para aqueles pacientes com baixa aceitação alimentar, os pacientes que apresentam alguma condição de desnutrição, sarcopenia, ou seja, caquexia, os efeitos adversos do tratamento. Então, o paciente tem a mucosite oral, ele muda a alimentação dele, a gente faz manejo de toxicidade, muda a alimentação, mas ele não vai consumir o suficiente, o que ele precisa. Então, tem a indicação do suplemento nutricional. E o diagnóstico oncológico, como eu já comentei com vocês, né? Então, pacientes de alto risco nutricional, trato gastrointestinal, pulmão e cabeça e pescoço, vale a pena, sim, a gente pensar na intervenção precoce. O uso da terapia nutricional oral em si, ela já traz grandes benefícios, então, redução de tempo de internação e mortalidade, então, a gente tem estudos que mostram isso de forma clara, e aumento também do peso e também melhora da composição corporal, além de, claro, melhorar a ingestão alimentar e a qualidade de vida também. E aí, respondendo a sua pergunta agora, Paty, com relação à terapia nutricional especializada, então, por que pensar numa imunonutrição em algo mais específico para esse paciente? Porque além dos benefícios que a suplementação traz, a gente ainda tem a redução de gravidade das toxicidades com a imunonutrição, a perda de peso, redução da perda de peso, né? Então, melhor manutenção do peso, e da composição corporal, e também a redução de marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Então, o que a gente sabe, né, da imunonutrição, sempre considerando
arginina, nucleotídeos e ômega 3, que são os nutrientes que compõem essa imunonutrição. Então, a arginina é um aminoácido hoje considerado condicionalmente essencial, então a gente deve suplementar em situações catabólicas. É convertido em hidroxiprolina e óxido nítrico sintase, então vai auxiliar na cicatrização, além de contribuir para a resposta imunológica e da barreira da mucosa do trato gastrointestinal e, claro, da síntese proteica muscular. Os nucleotídeos, também condicionalmente essenciais, eles participam de maturação, ativação e proliferação de linfócitos, estimulam a função fagocitária dos macrófagos, modulam o atraso da resposta contra tumores e enxertos e também atuam na produção de imunoglobulinas e resposta à infecção. E o ômega 3, que é um nutriente super conhecido na oncologia, estudado há muitos anos, né, que tem ação anti-inflamatória, então é ele que vai auxiliar na redução daquelas citocinas pró-inflamatórias que foram liberadas pelo tumor avançado. A sua degradação leva à formação de moléculas vasodilatadoras e, consequentemente, uma menor inflamação e menor imunossupressão. E ele também atua na redução da expressão de unidades de proteossoma do sistema ubiquitina-proteossoma, que é um importante sistema bem conhecido de proteólise. Tá? Perfeito, tá. Eu esqueci de comentar que eu tenho direito a algumas réplicas antes da próxima pergunta, tá? E só para a gente, eu acho que fechar todo esse racional que você claramente trouxe, a gente começou dizendo que a gente ia hoje trazer um conceito. E a gente entende que preparo imunológico, imunonutrição é um conceito, né? Porque o benefício que ele exerce no metabolismo do paciente é muito soberano. E com todo esse storytelling que você trouxe, faz muito sentido a gente pensar no porquê. Eu acho que foi uma resposta fantástica. Só que a gente queria entender se, além do tratamento sistêmico, né, que você trouxe claramente sobre a percepção de efeitos colaterais e toxicidade, a gente pode pensar em estender essa indicação para aqueles pacientes em imunoterapia, porque a gente tem visto uma crescente, né, deste tratamento em pacientes oncológicos. Então, se a gente pode pensar em também preparar imunologicamente esses pacientes, e se sim, por quê? Ótima pergunta, Paty. Eu acho que é super válido porque a gente está falando de um tratamento novo, né? Então, já se estuda há muitos anos, mas é relativamente novo, né? A aplicação na prática clínica, né? Então, até aproveitando a oportunidade, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho o que é a imunoterapia, né? E comparar com os tratamentos. Então, hoje, quando a gente fala de tratamento sistêmico, a gente tem a quimioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia, né? Então, a quimioterapia mais conhecida, entra a droga no organismo, atinge todas as células, não é específica para a célula tumoral, então, por isso que traz diversos efeitos colaterais, e principalmente do trato gastrointestinal, porque atinge primeiro ali as células de rápida proliferação, né? E já se sabe que a quimioterapia ela tem um curto prazo de controle da doença e não leva à cura. Bom, com muitos estudos e muitos anos depois surgiu a terapia-alvo, então que ela tem uma ação mais focada no tumor, então é uma droga que vai agir com proteínas específicas das vias de sinalização intracelular, então ela causa menos efeito colateral, porque é uma droga mais direcionada para aquele tipo de célula, mas não é que não causa, tá? Vai ser bem menos do que quando a gente compara com a quimioterapia. Então, um exemplo, o cetuximab, que ele não causa alteração de paladar, mucosite oral, mas ele causa uma reação dermatológica importante, né? Já sabe que a terapia-alvo ela tem um longo prazo de controle da doença, mas também não leva à cura. E aí veio a imunoterapia, né? Então, como eu falei, um tratamento relativamente novo, onde então a droga consumida pelo paciente, a droga utilizada, aliás, né, melhor falando, faz com que essa droga estimula o sistema imunológico desse paciente a produzir anticorpos contra um antígeno específico, que no caso, então, esse antígeno vai ser essa célula tumoral.
Então, o próprio organismo, o próprio sistema imunológico vai ativar essas armas, entre aspas, né, contra aquela célula específica. No mesmo raciocínio da terapia-alvo, a imunoterapia, ela pode causar efeito colateral, mas bem menos do que a quimioterapia. Sabe que tem um longo prazo de controle da doença, mas a cura com a imunoterapia, por ser um tratamento mais novo, ainda não se sabe, né? Ainda é discutido. E aí, o que a gente tem de efeitos colaterais relacionados à imunoterapia, a gente tem alguns efeitos relacionados ao sistema nervoso central, glândulas hormonais, rins, pulmões, mas aí eu coloquei até aqui umas setinhas para destacar para vocês que com o que a gente pode pensar em termos de terapia nutricional, né? Então, o intestino, então a diarreia, fezes com sangue e dor, são efeitos comuns da imunoterapia, então vale a pena a gente chamar atenção para isso. E um outro ponto que eu quero destacar é com relação aos efeitos em músculos e articulações. Então, pode trazer dor e fraqueza intensa para esse paciente. E aí, a gente já pensa, aquele paciente com fraqueza intensa, com dor, é aquele paciente que já não vai querer comer, né, não vai ter uma aceitação alimentar tão adequada, muito menos fazer uma atividade física para auxiliar na manutenção ou na recuperação da massa muscular. Então, vale a pena chamar atenção para isso também. Bom, e aí eu trago, né, acho que respondendo mais a sua pergunta, um caso clínico, onde a gente fez uma intervenção, e eu falo a gente porque eu não foi um trabalho sozinha, fui eu e mais algumas pessoas da minha equipe, então, onde a gente fez uma intervenção com pacientes com imunoterapia. Então, esse é um caso clínico de um paciente de 80 anos, do sexo masculino, sem comorbidades, que tinha o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão recidivado. E aí foi indicado, então, carboplatina, pemetrexed e pembrolizumab. Então, ele fez químio com imunoterapia, tá? Então, qual que foi o esquema que nós fizemos de intervenção? Então, 5 dias antes de cada ciclo, ele consumiu 2 unidades de suplemento nutricional imunomodulador, o IMPACT, mais 15 gramas de Nutrend-Just Protein, então proteína. Então, antes de cada ciclo, 5 dias antes, ele fazia esse esquema. Nos demais dias entre os ciclos, então ele consumia, aliás, né, 30 gramas de Nutrend-Just Protein. Então, a gente dobrava a proteína. E a cada ciclo isso se repetia. Então, ele foi acompanhado por 4 ciclos. Ele é um paciente que a gente vê aqui nos resultados que do ciclo 1 para o ciclo 2, ele teve uma redução de peso, mas que não foi significativa, tanto que quando a gente olha na avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, ele manteve a avaliação como bem nutrido, classificação A. Ele só teve 2 pontos no score por conta da idade do diagnóstico oncológico, né? Então, ele não teve alteração de peso significativa e conseguiu praticamente manter o seu peso durante esse período do acompanhamento com o IMC de eutrofia. A força dele começou a aumentar e se manteve mais estável depois do final do tratamento. E sempre, né, uma força, ele começou com uma força de 28, para idoso a gente sabe que a força tem que ser maior que 27, né, no caso de homens idosos, e ele conseguiu ter um aumento aí dessa força, comparando com o primeiro ciclo, porque a intervenção, ela começou a partir desse primeiro ciclo, tá? Também nós fizemos a avaliação do SARC-F, então a triagem de sarcopenia, e em nenhum momento esse paciente apresentou alguma alteração, né, de força e função muscular pela triagem. A circunferência da panturrilha também foi avaliada, sabemos que é um importante marcador de massa muscular em indivíduos idosos, e ela se manteve entre 34 e 34,5, ou seja, dentro do adequado para homens, que é acima de 34. Avaliamos a independência desse paciente nas atividades cotidianas e todos os momentos também, todos os ciclos ele se relatava totalmente independente, então ele não precisava de ajuda para se alimentar, para tomar banho, enfim, fazer as coisas do cotidiano, né? Ele relata alguns sintomas, mas ele mesmo preencheu a avaliação subjetiva global e não colocou esses sintomas, então ele só relatou verbalmente
e falou, eu não coloquei porque não mudou em nada na minha alimentação, no uso do suplemento, na minha vida, né? No dia a dia dele ali com relação a essas náuseas grau 1 que ele relatou em 2 momentos, né? Então, aqui respondendo a sua pergunta, né? Um caso que foi muito bem durante o tratamento, o paciente se manteve bem nutrido pela SGPPP, eutrófico, manteve peso, a força foi bem, a circunferência da panturrilha também, utilizando a imunonutrição em imunoterapia. Então, sim, vale a pena a gente utilizar. Perfeito, tá. Eu acho que você trouxe muito bem, né, toda a teoria baseada em evidência e também esclareceu isso com a prática clínica. E esse é um caso que fica claro de como essa intervenção, ela repercutiu em um efeito de terapia e não só de suplementação nutricional, né? Porque olha o quanto esse paciente apresentou um desfecho favorável e muito positivo. Então, a gente já está conseguindo fechar o bloco do porquê se pensar em considerar o preparo imunológico para os pacientes em tratamento oncológico, seja químio, rádio ou imunoterapia. Mas para a gente fechar essas perguntas de porquê com chave de ouro, e acho que também respondeu que todo mundo quer saber, conta para a gente se nós temos evidência para fundamentar essa prática e essa intervenção. Tá ótimo, temos evidência sim. Então, de uma forma mais global, eu coloco aqui para vocês alguns dos estudos que avaliaram, né, a imunonutrição versus uma suplementação ou até mesmo interal padrão, né, mostrando os benefícios e que a gente tem sim redução de gravidade da toxicidade dos tratamentos sistêmicos, melhora do peso e composição corporal, inclusive quando compara com a suplementação padrão, ela também traz esse resultado de melhora de composição corporal, né, e de melhora de peso. Porém, a gente vai ver mais detalhadamente em alguns estudos que com a imunonutrição isso é superior. E também a redução dos marcadores inflamatórios. Então, aqui de uma forma mais global, alguns exemplos de estudos, mas detalhando melhor, a gente tem esse trabalho do Machon, que estudou, da Machon, desculpa, que estudou pacientes com câncer de cabeça e pescoço em quimio-radioterapia e ofertou a imunonutrição 5 dias antes de cada ciclo. E eles viram uma redução significativa de marcador inflamatório, como o PCR, alfa-1-glicoproteína ácida. Além disso, eles também viram uma redução dos isoprostanos urinários, que eles são biomarcadores confiáveis para avaliação de estresse oxidativo in vivo. Esse outro trabalho foi um ensaio clínico randomizado duplo cego, então comparou a imunonutrição com a nutrição padrão, e quem fez a imunonutrição recebeu 5 dias antes de cada ciclo. Então, os autores viram que, como eu comentei, o peso e a massa magra, ela ganhou, né, teve uma recuperação do início para o final do tratamento desses pacientes. Desculpa, faltou eu citar que foram pacientes com câncer de cabeça e pescoço e esôfago em quimio-radioterapia. Então, eles viram que teve uma melhora nos 2 grupos, mas a melhora foi significativa no grupo que usou a imunonutrição. E, da mesma forma, então, a redução da perda de peso, né? Ainda, eles avaliaram a capacidade funcional através de dois índices, né? O índice de Karnofsky e a escala ECOG, e eles viram que pelo índice de Karnofsky teve uma redução importante da capacidade funcional nos pacientes que usaram a nutrição padrão e que teve uma manutenção da capacidade funcional dos pacientes que utilizaram a imunonutrição. Esse outro trabalho fez o mesmo desenho de estudo, então, antes de cada ciclo de quimioterapia, os pacientes com câncer de cabeça, pescoço e esôfago em quimio-radioterapia recebiam a imunonutrição. E aí eles avaliaram já a resposta imunológica, que eu acho que é um trabalho muito legal, porque aí a gente sai um pouquinho só da questão de, não que, obviamente, uma questão muito importante da aceitação alimentar e do estado nutricional, mas o quanto a imunonutrição também pode impactar na resposta imunológica, né? Então, eles viram que as taxas de linfócitos CD4 e CD8+, reduziram no grupo que usou a nutrição padrão,
enquanto que elas se mantiveram no grupo que usou a imunonutrição. E também um aumento significativo da expressão dos antígenos CD15 e CD62L no grupo que usou a imunonutrição, que são antígenos que medem a fagocitose e a quimiotaxia também. Em 2020, a gente teve uma publicação do Zeng, uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre o uso da imunonutrição em quimiorradioterapia, e eles mostraram que ela é superior, sim, para reduzir a incidência da perda de peso nos pacientes durante o tratamento sistêmico, inclusive também para reduzir a gravidade da toxicidade. Então, eles viram um resultado benéfico na mucosite oral, na diarreia e na esofagite. Então, lembrar o que eu já comentei aqui com vocês, que a toxicidade a gente tenta, com a intervenção nutricional, não chegar nesse grau 3 e 4, porque são os graus que vai fazer o paciente parar o tratamento, né? Às vezes ter que internar e ter que usar uma via alternativa de alimentação. A gente também tem esse estudo duplo cego de fase 3, o Impatox, em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que mostrou um outro resultado ainda. Então, eles compararam 86 pacientes que usaram a imunonutrição 5 dias antes de cada ciclo de químio e 86 pacientes que usaram uma fórmula normocalórica e normoproteica. E quando eles avaliaram a sobrevida livre de doença, a sobrevida global, eles viram, então, que os pacientes que usaram a fórmula padrão tiveram menor sobrevida livre de doença e menor sobrevida global de forma significativa. Então, a imunonutrição, ela também foi satisfatória nesse resultado de sobrevida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E, por fim, trago o estudo de Shaw de 2020, também mostrando essa comparação da imunonutrição com a nutrição padrão, com 44 pacientes que usaram Impact, 44 controles, e eles viram uma melhora, né, uma redução, desculpa, do peso nos pacientes que usaram a nutrição padrão e ganho de peso nos pacientes que usaram a imunonutrição. Então, a gente já vê que foi bem superior, né, porque o grupo padrão acabou perdendo peso, né, e também o grupo que usou a nutrição padrão, por exemplo, nos níveis de hemoglobina, eles praticamente se mantiveram, enquanto que no grupo que usou a imunonutrição teve um aumento da hemoglobina. Então, Paty, a gente tem sim estudos que mostram o benefício da imunonutrição. Eu acho, tá, que de modo muito elegante você respondeu muito bem a pergunta, mas não sei se você concorda, mas eu queria fazer alguns comentários para complementar todo o seu racional. A gente não teve tempo e não vai ter tempo, né, de detalhar do modo que a gente gostaria os estudos, mas eu acho que vale a gente reforçar que a gente tem estudo com um desenho, com uma excelente metodologia. A gente tem estudo fase 2 como o Talvas, a gente tem estudo fase 3 como o Impatox, a gente tem estudo randomizado, duplo cego, então isso traz um respaldo muito significativo para que a gente consiga sustentar, né, todo esse conceito. Acho que esse é um ponto. E uma outra observação é que os estudos consideram pacientes com alto impacto de desfecho negativo, que são os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E mesmo assim, a gente conseguiu resultado positivo e favorável em sobrevida, toxicidade, efeito imunológico, qualidade de vida e assim por diante, né? Então, eu acho que isso traz para a gente não só o respaldo, mas o endosso que a gente precisa ter para a gente seguir com um novo conceito para aderir a uma nova prática de intervenção. E aí... Sim, Paty, desculpa só te Imagina, interromper um pouquinho, tá. mas eu acho que é um ponto importante que você citou, né? Então, muitos estudos em ensaio clínico randomizado, a gente precisa disso, né? Para comprovar a eficácia de uma intervenção. Então, isso traz uma segurança, né? Nos resultados, né? Sim, sem contar que a gente tem um estudo que foi logo aquele primeirinho que você mostrou da tabela, se eu não me engano, é do ACNE, que ele vai completar uma década, né, de indicação de defesa de preparo imunológico, mostrando a redução de mucosite grave. Então, eu acho que são pontos que merecem destaque, né, para a gente também trazer isso para o público.
E aí, partindo para a nossa quarta pergunta, eu acho que vale a gente entender contigo se a gente precisa priorizar esta intervenção apenas em pacientes sob risco nutricional ou se contempla a todo e qualquer paciente. Ótimo, Paty. Então, assim, para responder a sua pergunta, eu vou te trazer 2 casos clínicos, tá? Então, o primeiro, um paciente de 77 anos, do sexo masculino, ex-tabagista, hipertenso com DPOC e enfisema pulmonar, com diagnóstico de carcinoma de células escamosas de pulmão, que teve indicação de fazer quimioterapia com carboplatina e Taxol. A gente vê que é um perfil parecido, né, do paciente do caso clínico que eu já apresentei aqui hoje, mas esse aqui fez só quimioterapia. Então, a gente fez a mesma intervenção, né? O Impact 2 vezes, mais 15 gramas de Nutrient Just Protein 5 dias antes de cada ciclo, e nos demais dias, 30 gramas de Nutrient Just Protein. Esse paciente, ele teve um excelente resultado, assim. Ele, na verdade, ele ganhou o peso do primeiro ciclo para o segundo ciclo, né? Ele ganhou 1 quilo e manteve o peso durante os 4 ciclos de acompanhamento. O seu IMC ele já era de atrofia, então se manteve. A SG-PPP dele também manteve durante todo o tratamento como A, então o paciente classificado como bem nutrido. O score de 2 porque é idoso e oncológico. A força dele teve uma melhora importantíssima do primeiro ciclo para o segundo, e depois ela praticamente se manteve. A gente vê que teve até uma redução no ciclo 4, mas que ainda estava uma força boa, não foi uma redução tão grande. A circunferência da panturrilha dele se manteve adequada durante todo o tratamento, então massa muscular ali estava ok, entre 30 e 35,5, desculpa, entre 35 e 35,5. Também foi aplicado o SARC-F para esse paciente, que em nenhum momento ele relatou dificuldades de força e função muscular, e a escala de Bartel, que também mostrou que a todo momento um paciente totalmente independente, né, para suas atividades cotidianas. Os efeitos que ele relatou ficaram entre grau 1 no máximo grau 2 de alopecia, neuropatia e astenia. Ele não referiu em nenhum momento impacto da aceitação alimentar, sintomas de impacto, baixa aceitação alimentar, capacidade física e funcional, ou seja, avaliação da ASG-PPP. Então, assim, também tivemos com este outro caso um resultado muito importante, muito interessante e benéfico para o paciente, né? Mas aí vocês podem me perguntar, mas é um paciente idoso que tem risco nutricional. Você mesma, Thaís, falou, né, que o paciente com câncer de pulmão tem risco nutricional, então a gente já tem que fazer uma intervenção precoce. Então, eu trago um outro caso para vocês, bem diferente desse perfil, mas que a gente vê benefícios também. Então, uma paciente de 51 anos, do sexo feminino, com hipotireoidismo e câncer de tireoide tratado, foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo de mama direita e indicado docetaxel e ciclofosfamida como quimioterapia adjuvante. Fizemos a mesma intervenção, Impact 2 vezes, 15 gramas de Nutrient Just Protein, essa terapia, né, 5 dias antes de cada ciclo da quimio, e nos demais dias, 30 gramas de Nutrient Just Protein. Então, e aí dá para pensar, porque é uma paciente que desde o pré-quimioterapia, porque a gente conseguiu fazer um acompanhamento antes mesmo a intervenção, né, antes mesmo de iniciar o ciclo 1 de quimio, e ela já apresentava 75 quilos, com altura de 1,63 e um IMC de sobrepeso. E aí pensa, mas precisa fazer intervenção? Eu acho que essa é uma dúvida de muitos profissionais, né? O paciente com câncer de mama, eu faço a intervenção ou não? Então, veja, aqui a gente está pensando em modular resposta inflamatória, né? Reduzir gravidade de toxicidade com a imunonutrição e também com a proteína na massa muscular. E quando a gente olha para a força dessa paciente, que desde o início estava 15, né? Abaixo do adequado, isso, e assim, a gente tem a referência para o idoso, desculpa, e ela é uma paciente adulta, né, e com uma força inadequada já, então a intervenção proteica, ela pode trazer um benefício.
Bom, essa é uma paciente que ela teve durante os ciclos de quimio e aumentou um pouquinho o peso depois de uma redução, mas essa variação não foi de forma significativa, ela se manteve em sobrepeso durante todo o tratamento. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado do paciente obeso, sobrepeso em quimioterapia, nem sempre é o melhor momento, né? Muitas vezes não é o melhor momento para fazer, a paciente tem que estar eutrófica nesse momento, então o foco maior é a questão dos efeitos do tratamento, a massa muscular dela. A SG-PPP dela se manteve como bem nutrida, como A, na maior parte do tratamento, apenas no último ciclo reduziu para B, porque ela relatou náuseas grau 1 e constipação grau 1, mas que na mesma avaliação ela não relatou mudança, né, baixa aceitação alimentar, tá? Então, mas, né, fazendo a classificação correta da SG-PPP, acabou indo para B, mas não teve perda de peso importante, não teve baixa ingestão alimentar e a capacidade física e funcional dela também estava adequada. A força teve algumas oscilações, então ela começou a melhorar um pouquinho a força, depois caiu, e no último ciclo ela recuperou um pouco mais essa força dela. Então, aí volto a enfatizar a importância de fazer uma intervenção proteica, então não ficar com tanto receio com relação aos pacientes com câncer de mama em quimioterapia. A escala de Barthel dela mostrou que na maior parte do tempo ela se apresentava totalmente independente, apenas no pré-quimioterapia, porque essa paciente ela tinha feito a cirurgia da mama e não podia, né, ela tinha uma restrição para ficar mexendo o braço do lado que ela fez a cirurgia. Então, ela teve que tomar mais cuidados, mas isso é já esperado, né, do procedimento cirúrgico, tanto que depois ela estava totalmente independente com as suas atividades. Então, eu acho que responde a sua pergunta, Paty, para todos os pacientes, né? O paciente tem que estar em risco nutricional? Não necessariamente. Esse é um caso de uma paciente que a gente vê benefícios do uso da imunonutrição, efeitos, sintomas, né? Que normalmente essas pacientes já apresentam no ciclo 2, e que ela não apresentou, ela só foi apresentar no último ciclo e assim de uma forma leve, né, totalmente tolerável. Então isso já é um ganho muito importante quando a gente pensa nesse perfil de paciente. Total, total, porque mostra, né, o impacto não de ganho de peso, mas sim de melhora de composição corporal, melhora de desfecho, melhora de resposta metabólica, e então está muito mais do que claro, né, que o preparo imunológico ele independe do estado nutricional do paciente perante aos benefícios que ele vai trazer. E aí responde agora, né, para a gente, porque todo mundo deve estar querendo saber como que a gente pode, chegando aí para as perguntas mais esperadas, como que a gente pode realmente colocar tudo isso em prática. E eu acho que a gente agora também chega naquele momento que eu mencionei no início de apresentar uma sugestão de intervenção baseada em protocolo. Então, conta para o público como que a gente pode trazer essa solução, por favor, tá? Legal. Então, todos esses casos que eu trouxe para vocês, a gente fez, né, como a Patrícia falou, um protocolo, né, de intervenção, e que aí, para ficar de uma forma mais fácil de entender como que a gente fez, então eu trago essa figura para vocês. Então, a gente pode iniciar antes do ciclo 1 ou antes do ciclo 2, né? Então, entre o ciclo 1 e o ciclo 2, ele pode começar a fazer a intervenção que a gente vê o benefício, né? Então, eu mostrei para vocês 2 casos que a gente começou no ciclo 1, do ciclo 1 para o 2, desculpa, e um caso que a gente começou antes do ciclo 1. Então, os benefícios foram similares, aí, então dá para a gente iniciar até o ciclo 2 e continuar até o final do tratamento. Então, a gente vê aqui terapia combinada e terapia proteica. Então, 5 dias antes de cada ciclo, a terapia combinada, 2 unidades de Impact e um sachê de Nutrient Just Protein. Aí o paciente vai para a TA, que é a terapia antineoplásica, ele faz a quimioterapia e nesse dia em diante ele fica com a terapia proteica, 30 gramas de proteína, 2 Nutrient Just Protein. E isso vai manter até 5 dias antes do próximo ciclo, porque nesses 5 dias antes, volta a fazer a terapia combinada, 2 impacts e um Nutrient Just Protein,
faz a químio, vai para a terapia proteica com 2 nutrientes Just Protein. Então, isso até o final do tratamento. Perfeito, tá. Muito obrigada por apresentar essa possibilidade de um modo tão simples, né, para a audiência, para as nossas colegas de profissão entender como que isso pode ser replicado, né, na realidade de cada uma delas. Sem contar que dependendo do tipo de química que esse paciente for fazer, isso pode até também trazer um estímulo de preparo imunológico pré-cirúrgico, né? Porque isso pode Claro. conciliar muito com a cirurgia desse paciente. E aí a minha última pergunta, porque essa pode ser uma pergunta, uma curiosidade que muitos querem saber, conta pra gente se existe alguma contraindicação em pensar em aplicar esse tipo de conduta nos pacientes oncológicos. Ótima pergunta, Paty. Eu acho que sempre surge, né, essa dúvida. Assim, evidência científica de contraindicação a gente não tem, né? O que, assim, a gente tem uma questão, mas não com a imunonutrição como um todo, arginina, nucleotídeo ômega 3, mas uma questão isolada da arginina, uma questão isolada do ômega 3, mas são casos muito específicos, né, que a gente tem que ter um olhar ali mais criterioso para esses pacientes, né? Então, a arginina, né, ela é bem discutida nos pacientes sépticos, né? Então, se pode ou não suplementar, o quanto suplementar. Então, as diretrizes e guidelines colocam isso como ainda uma dúvida, né? Então, se a gente deve fazer ou não, mas que é pouco fundamentado se realmente não pode suplementar, né? Existe a questão de que, então, sabe-se, né, que a arginina ela aumenta a produção de óxido nítrico e, então, levando a um dano tecidual, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Mas aqui, reforço, tá? Pacientes sépticos, todos os pacientes que a gente está falando, o conceito que a gente está falando é um paciente que está em tratamento sistêmico, né? Não estou falando do paciente crítico com sepse, aquele paciente bem específico, tá? E um outro ponto, mas que também não tem evidência para mostrar isso para a gente, mas que teve casos e que aí chama, né, a atenção, é a questão do ômega 3 isolado, de novo, né, com o ibrutinib. Por isso que eu até coloco pontos de interrogação aqui, porque a gente não tem isso muito claro na literatura, tá? Então, alguns casos com uso de ibrutinib relataram sangramento nasal com o uso do ômega 3 por conta da questão das plaquetas, mas assim, o ibrutinib ele é uma droga usada em casos muito específicos, tá? Não é uma droga usada comumente na oncologia, é destinada apenas para alguns pacientes com leucemia. Então, dentro do grupo dos pacientes com leucemia, nem todos utilizam ibrutinib. Então, são casos bem específicos, critérios específicos avaliados pelo hematologista, claro, que entre, então, essa droga, né? Mas, olhando para todo o resto, tumores sólidos e outras neoplasias hematológicas que não utilizam ibrutinib, não tem contraindicação do uso do ômega 3. E aí fica só esse ponto de interrogação, exatamente porque a gente precisa de estudos para comprovar, né, essa contraindicação, se realmente ela existe, né? Perfeito. Como muita realidade no cenário nutricional, a gente tem alguns poréns, né? E eu acho que você trouxe de modo muito claro que são casos isolados e não casos gerais, né? Então, eu acho que é ampliar a perspectiva e adaptar isso para as outras inúmeras possibilidades que a gente viu aqui, discutiu, para então beneficiar o paciente. Eu queria agradecer muito pela excelente abordagem, resposta, esclarecimento ao nosso debate e queria convidar, né, para trazer para a gente a experiência prática com um caso clínico super interessante, a Cecília, que vai agora contar para a gente os resultados que ela encontrou em um paciente com câncer de estômago. Cecília, por favor, fica à vontade. Obrigada. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite mais uma vez e fico muito contente em poder trazer, né, esse nosso estudo, né, de caso clínico com
a implementação da imunonutrição em um paciente em tratamento oncológico. Bom, só um minutinho, vou passar aqui. Aqui. Então, só lembrando que esse caso clínico foi conduzido no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tá? Na unidade de oncologia clínica, da qual eu faço parte. Então, só para ter um guia aqui do que eu vou abordar durante essa breve apresentação, eu vou começar falando um pouquinho só sobre a questão do embasamento, né, para a imunonutrição no tratamento oncológico clínico, trazer algumas informações gerais sobre o câncer de estômago, já que o nosso paciente escolhido, né, selecionado para esse caso clínico, era um paciente de câncer de estômago. Vou fazer uma breve descrição das informações relacionadas ao caso e ao nosso paciente. Vou apresentar os objetivos do nosso caso prático. Em seguida, vou mostrar qual foi o protocolo de suplementação que a gente propôs e desenvolveu, assim como as avaliações que a gente realizou nesse caso clínico. Vou, enfim, passar para a parte mais interessante, que é mostrar os resultados que a gente obteve e fechar, então, com a conclusão do nosso caso prático. Claro que depois de todo esse embasamento teórico, né, nessa apresentação brilhante aí da doutora Thaís Miola, que já mostrou as evidências científicas que embasam o uso da imunonutrição no contexto de tratamento oncológico, eu só trouxe aqui para reforçar um pequeno trecho da publicação da ESPEN de Oncologia de 2017, que fala que pacientes com câncer frequentemente tem a questão da inflamação sistêmica, que inibe, eventualmente, a utilização de nutrientes e promovem, dessa forma, um catabolismo acentuado. Sendo assim, às vezes a fortificação de alimentos ou a suplementação padrão, que a gente costuma usar na maioria dos casos, podem não trazer, então, uma resposta anabólica conforme o esperado. E temos, então, de forma mais recente, vários estudos que são promissores, que usam nutrientes específicos, imunomoduladores, então, como a leucina, o ômega 3, a arginina e nucleotídeos, que podem ser usados, então, em diversos contextos e etapas do tratamento oncológico. E pensando nisso, a gente tem, então, a justificação da utilização das chamadas formulações específicas, então, né, considerando toda essa questão de alteração metabólica do paciente oncológico. Aqui eu trouxe algumas informações em relação ao câncer de estômago, exatamente porque o nosso paciente do caso clínico apresentava esse tipo de doença oncológica. O câncer de estômago, ele é o terceiro tipo mais frequente entre homens e quinto tipo mais frequente entre mulheres, certo? E ele tem como alguns dos sintomas mais frequentes a perda de peso, a hiporexia, a náusea, o vômito, o empachamento, a saciedade precoce, que são fatores que vão trazer um prejuízo na alimentação e na nutrição desse paciente por si só, certo? E, de acordo com o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, publicado em 2013, esses pacientes de câncer de estômago apresentam uma alta prevalência de risco nutricional ou subnutrição já propriamente dita, certo? Quando avaliados pela ASG-PPP, né? De acordo com o inquérito, 73% dos pacientes de câncer de estômago já são classificados como ou em suspeita de desnutrição ou como uma subnutrição já grave. E além desses efeitos que a própria doença já trazem com um impacto negativo nessa alimentação do nosso paciente, a gente também tem os efeitos da toxicidade da terapia empregada no seu tratamento. No caso específico do câncer de estômago, tem-se como protocolo de escolha o protocolo que a gente conhece como FLOT, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre ele um pouco mais para frente. Mas, de forma geral, ele está muito associado a formas graves de toxicidade, entre elas a neutropenia, que é praticamente a mais frequente, que pode estar presente em praticamente 82% dos pacientes, seguida de náuseas, vômitos, diarreia, mucosite
e outras situações que também vão prejudicar a nutrição desse paciente em tratamento. Bom, quando a gente vai falar do nosso paciente que foi selecionado para conduzir esse estudo, a gente escolheu um paciente, então, do sexo masculino, de 40 anos, trabalhador da construção civil, e que passou em consulta de caso novo na oncologia clínica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, em abril de 2021. Ele chegou com um diagnóstico de adenocarcinoma de estômago, com um estadiamento clínico T1 a T3, N0, M0, que basicamente quer dizer que esse paciente, a princípio, não tem uma doença metastática. Ele trouxe de antecedentes pessoais apenas que ele era um ex-etilista e ex-tabagista. As queixas apresentadas na primeira consulta de caso novo com o oncologista foram a epigastralgia, associada à redução de consumo alimentar recente, e também uma perda ponderal de quase 6 quilos no último mês. Bom, após a consulta com o oncologista, então, foi realizada a proposta de tratamento oncológico para esse paciente, com esse protocolo chamado FLOT. E o que é esse protocolo? Basicamente, ele é um protocolo onde se faz 4 ciclos de quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, certo? Sendo que o intervalo entre cada ciclo é de 15 dias. Aí, então, se faz a cirurgia, a gastrectomia no caso, né? Seguida, então, de mais 4 ciclos de quimioterapia com esse mesmo esquema chamado FLOT, sendo, então, essa quimioterapia pós-cirurgia chamada de quimioterapia adjuvante. Nesse protocolo, as drogas usadas são o 5-FU, o leucovorin, a oxaliplatina e o taxano. Então, é uma combinação de drogas. E só para situar vocês em relação a qual etapa do tratamento a gente conduziu essa intervenção com a imunonutrição, eu circulei aqui a quimioterapia neoadjuvante. Então, a gente fez a intervenção com esse paciente, de que forma? Ele passou em consulta ambulatorial, na semana seguinte ele foi internado para fazer o primeiro ciclo de quimioterapia, e foi nessa primeira internação do primeiro ciclo que a gente já fez a primeira avaliação. Então, a gente fez a primeira avaliação no primeiro dia da internação, e logo após a alta hospitalar, esse paciente já começou a fazer o uso da suplementação conforme orientado. Bom, então, passando então para a parte dos nossos objetivos, de como foi feita a intervenção e apresentando o nosso desfecho, a gente teve como objetivo primário avaliar o impacto da imunonutrição sobre as seguintes variáveis: o estado nutricional, a força muscular e a toxicidade. Como objetivo secundário, a gente quis avaliar a tolerância e a adesão ao protocolo de suplementação proposto, visto que isso é um fator extremamente importante para o sucesso de qualquer tipo de terapia. Bom, e como é que foi feito esse protocolo, né? Como eu citei antes, esse paciente foi internado para a primeira químio, e na admissão a gente já fez a avaliação, contemplando a SG-PPP, a realização da antropometria, com aferição de peso, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, prega cutânea tricipital e também a avaliação de força muscular por meio do hand grip. Nesse primeiro ciclo, nesse mesmo momento, a gente já fez a orientação para uso da imunonutrição por meio da suplementação nutricional e também, associado a isso, uma orientação nutricional padrão de início de tratamento, que a gente faz para todos os pacientes que vão começar uma quimioterapia, que consiste basicamente em fazer orientação em relação ao manejo dietético de sintomas relacionados aí à doença e ao tratamento propriamente dito, né? Higiene dos alimentos, enfim, mais esse tipo de coisa. Nesse mesmo momento, a gente entregou o diário da suplementação, que foi a nossa ferramenta para avaliar a aderência desse paciente ao protocolo de suplementação que a gente propôs, certo? Basicamente, esse diário de suplementação consistia de um tipo de um calendáriozinho com as datas e cada suplemento que o paciente precisava tomar em cada dia. Do lado tinha um quadradinho onde ele fazia um X
para registrar que ele tomou aquele suplemento no dia e, caso ele não tenha tomado, um campo para justificativa. E a cada internação, foram 4 ciclos, né? Então, a cada internação, ele trazia esse diário preenchido e a gente olhava se ele estava tendo uma boa aderência e o que estava acontecendo. Bom, especificamente em relação à prescrição da suplementação com a imunonutrição, o que a gente orientou? O Nutrend Protein, certo? Um sachê de 15 gramas, que seria correspondente a 13 gramas de proteína, um sachê ao dia de forma contínua. Então, o paciente internou para a primeira químio, logo que ele foi para casa, ele já iniciou com uma dose, um sachê ao dia de Just Protein, direto, pelos próximos 45 dias, ou seja, pelos próximos 3 ciclos de quimioterapia que ele tinha aí antes da cirurgia. E, concomitante a isso, nos 5 dias antes de cada ciclo de químio, ele fazia uso, além do sachê de Just Protein, fazia uso também de 2 unidades do Impact. Tudo isso durante esses próximos 3 ciclos de quimioterapia. Então, passando aqui para os nossos resultados, em relação aos dados de avaliação nutricional. Esse paciente chegou na primeira internação com 63,5 kg, uma circunferência do braço de 30 centímetros, uma circunferência de panturrilha de 35 centímetros, uma prega cutânea tricipital de 7 milímetros, e ele foi classificado como B pela ASG-PPP, por conta da perda de peso principalmente. Então, ele foi categorizado como um paciente em suspeita de desnutrição. Na primeira avaliação de força muscular, ele pontuou 48 kg força. Depois de 15 dias, ele voltou para o segundo ciclo de quimioterapia e a gente fez a nossa primeira reavaliação. Em relação ao peso, ele conseguiu apresentar uma recuperação de 1,5 kg, apresentou um ganho de 0,5 centímetro de braço e 1 centímetro de circunferência de panturrilha. Manteve a medida da prega cutânea e a gente manteve a classificação do score, né, da SG-PPP, como suspeita de desnutrição. Quando a gente refez a avaliação da força de preensão palmar, ele apresentou o ganho de 1 kg força pelo hand. E o que foi interessante foi que entre o segundo ciclo de químio e o terceiro, o paciente começou a se sentir tão melhor em relação às queixas que antes ele apresentava, que ele voltou a realizar a prática de exercício físico, que antes ele fazia musculação e acabou parando no momento do diagnóstico, e aí nesse intervalo entre o segundo e o terceiro ciclo, ele voltou a frequentar a academia e fazer os exercícios. E aí, então, depois de mais 15 dias, ele voltou para o terceiro ciclo de químio e a gente fez a nossa segunda reavaliação. Nesse momento, o paciente manteve os 65 quilos do ciclo anterior, ganhou mais 0,5 centímetro de panturrilha, manteve a circunferência do braço, ganhou 1 milímetro de prega cutânea tricipital, e aí, nesse momento, a gente percebeu que ele realmente estava numa crescente, vamos falar assim, né? Num estado realmente de recuperação. E aí, o resultado da SG-PPP dele mudou de B para A, porque a gente considerou que esse paciente estava, de fato, em um estado de anabolismo, ou seja, de recuperação nutricional. E aí, a gente refez a questão da avaliação da força de preensão palmar, e esse paciente apresentou um valor de 58 kg força, ou seja, um ganho aí de 9 kg força em relação ao ciclo anterior. Depois de 15 dias, ele voltou novamente para o quarto e último ciclo de quimioterapia neoadjuvante e a gente fez a última avaliação. Nesse momento, ele havia recuperado mais 600 gramas em relação ao ciclo anterior, recuperou 2 centímetros de braço, manteve a panturrilha, manteve a prega cutânea tricipital, se manteve no classificado como A, né, como um paciente em anabolismo pela SG-PPP, e manteve a sua força em 58 kg força. Eu deixei aqui essa observação, né, da aderência do suplemento, porque ao longo das internações do paciente, a gente ia acompanhando a aderência por meio daquele diário de suplementação. E a gente observou que ele teve uma aderência de praticamente 100% ao que a gente orientou,
né? O único dia que ele esqueceu de tomar um suplemento, e foi porque ele esqueceu, não foi porque ele não gostou, ou porque teve algum efeito colateral, né? Foi um dia que ele esqueceu de tomar um sachê do Just Protein, mas foi só. E aí ele justificou ali do lado que ele havia esquecido. Nos demais dias, ele manteve aí uma aderência praticamente ideal, né? Ao que a gente espera quando a gente realmente faz uma intervenção desse tipo. E eu também ia colocar só aqui uma outra observação. Quando a gente observa a circunferência do braço desse paciente, a inicial e compara com a final, a gente vê que quando ele começou, ele estava ali perto do percentil 50, né, de adequação da circunferência do braço. Quando a gente jogava naquela fórmula de adequação, ele ficava em 90% de adequação em relação a esse parâmetro. E na última avaliação, ele já ganhou 3 centímetros em relação ao inicial, e quando verificada a adequação, ele já passou a ter uma adequação de 100%. Tá? Além disso, uma coisa que foi muito importante que a gente observou foi a questão da recuperação, né, do ganho de força em relação à primeira avaliação e à última. Então, foi praticamente uma recuperação, um ganho aí de 10 kg-força, quando a gente vê o resultado do hand grip, né? E isso por si só já mostra que esse paciente tinha uma reserva muscular provavelmente muito boa antes de começar o tratamento, mas que a imunonutrição talvez tenha ajudado a potencializar essa recuperação. Lembrando que a gente tem o consenso europeu de sarcopenia, né, que é a referência mais atual que a gente tem de ponto de corte de força de preensão palmar pelo hand grip, que seria de 27 kg-força em homens. Existem outros pontos de corte, claro, né, para diferentes populações na literatura, mas o que é importante a gente observar aqui é que, independente de qual referência você utilize, esse paciente ele não vai ser caracterizado como um paciente com pouca força muscular, né? Desde o início, ele foi um paciente com uma boa força muscular, e isso foi melhorando ao longo da nossa intervenção. E mais importante do que classificar o paciente, né, em relação a pontos de corte, é você fazer essa avaliação ao longo do tratamento, que é a melhor forma para você entender e saber se a sua intervenção está ou não sendo eficaz. Bom, em relação ainda aos resultados, né, quando a gente observou e monitorou os exames bioquímicos, a gente pôde observar que o primeiro ciclo em relação ao quarto ciclo, praticamente a gente não teve alteração de hemograma, então valores de hemoglobina, de contagem de neutrófilos, permaneceram praticamente inalteradas, assim como os indicadores de função renal, com a creatinina e a ureia também sem nenhuma modificação que leve a gente a pensar que houve alguma sobrecarga renal por conta do aporte proteico que a gente ofereceu, né, por meio da suplementação, ou também não houve nenhuma toxicidade hematológica ou renal durante todo o tratamento neoadjuvante desse paciente. Então, ainda em resultados, quando a gente vai falar de toxicidade à quimioterapia, nesse caso, não houve toxicidade relatada em prontuário, absolutamente nenhuma. Não houve necessidade de redução de dose da quimioterapia, visto que ele não apresentou toxicidade. Não houve ocorrência de infecção durante o tratamento, que é uma coisa que eventualmente pode, sim, interromper tratamento e atrasar, né, o planejamento do oncologista. Não houve atraso na programação cirúrgica, inclusive esse paciente vai operar amanhã, que eu já estou sabendo, né? Então, não houve atraso na programação dele. E não houve atraso também entre ciclos de quimioterapia, o que é extremamente importante no planejamento de tratamento desse paciente. Então, quando a gente vai tentar compilar, resumir todos esses dados que eu mostrei para vocês com números, a gente pode sim afirmar que, com esse paciente que a gente acompanhou, o uso da imunonutrição durante o tratamento quimioterápico foi um fator que ajudou na recuperação de força, na recuperação de peso e estado nutricional, que foi fator que auxiliou no cumprimento do protocolo de quimioterapia conforme o planejamento do oncologista lá na primeira consulta ambulatorial, favoreceu que o paciente pudesse fazer esse tratamento totalmente livre de toxicidades,
mesmo na vigência de um protocolo já tão conhecido pela alta carga de toxicidades, e, de quebra, ainda trouxe um tipo de preparo nutricional para que esse paciente pudesse enfrentar a gastrectomia, a cirurgia. Então, nós temos como conclusões desse nosso estudo de caso que o preparo imunológico é, sim, factível em pacientes em quimioterapia, que a intervenção precoce e o monitoramento da adesão à orientação são recomendados. A suplementação específica, ela pode sim auxiliar na recuperação de peso e estado nutricional como um todo, e também pode ter efeito protetor em relação a efeitos colaterais promovidos pelo próprio tratamento. Bom, o que é também, a gente não pode deixar de citar, é a importância da orientação adequada sobre a adesão do paciente e, consequentemente, no desfecho positivo que ele vai apresentar. São componentes críticos do nosso aconselhamento nutricional explicar para o paciente os objetivos da nossa intervenção, de por que a gente está prescrevendo aquele suplemento, certo? Que é uma parte do tratamento e que isso tem um impacto importante no tratamento médico também. E também cabe a gente tentar motivar o paciente a entender e aceitar essas adaptações que são necessárias na dieta, na alimentação, considerando a demanda da doença em cada etapa do tratamento. É importante que se investigue as causas em caso de baixa aderência, uma vez que pode ser um fator social, questão de acesso, enfim, podem ser N fatores, e essa causa tem que ser investigada. E a gente também precisa tentar orientar outras formas de usar um suplemento nutricional, oferecendo receitas que levem o suplemento, dando opções com formas diferentes de apresentação e de preparo, para evitar dessa forma uma fadiga gustativa e a interrupção da suplementação. Tem algumas observações que eu acho que são muito importantes da gente pontuar, especificamente com esse caso, visto que foi um paciente que apresentou um resultado muito positivo, os desfechos foram realmente surpreendentes, mas que tem algumas pontuações que a gente tem que fazer, né? O estado nutricional prévio dele e as suas reservas de massa muscular esquelética eram realmente já muito boas, né? O que pode sim ter favorecido essa rápida recuperação, né? Que a gente observou aqui ao longo do estudo. A gente, na prática clínica, a gente pode dizer que na nossa rotina é frequente que os pacientes cheguem para a gente já muito depletados, muito desnutridos, caquéticos, muitas vezes já com a doença numa fase muito avançada. E aí, claro, nesse contexto, fica mais difícil de você ter um desfecho tão brilhante como esse que a gente conseguiu nesse caso. Então, vale a pena pontuar essa questão. A aderência apresentada pelo paciente, o comprometimento que ele teve ao longo de todo o tratamento foi também fundamental. Se ele não tivesse aderido, dificilmente a gente teria tido um bom resultado. E lembrar que o acompanhamento nutricional periódico, aqui no caso nós tivemos o acompanhamento quinzenal desse paciente, assim como o nosso aconselhamento objetivo, assertivo, também com certeza colaborou para esse resultado tão favorável e tão bonito que a gente teve. Só para lembrar que, caso seja necessário, no site da Avante Nestlé, vocês têm disponíveis várias opções de receitinhas que colocam como um ingrediente os suplementos, entre eles o Impact que a gente usou aqui no nosso protocolo. Eu deixo aqui meu contato e agradeço mais uma vez a atenção. Cecília, que caso lindo. Eu acho que você falou esse caso bonito e eu só queria complementar dizendo que foi um caso lindo. Eu acho que a gente findou, né, muito bem toda a teoria com a prática, mostrando o quanto o preparo imunológico, a imunonutrição, ela é fundamental, ela muda desfecho, ela contribui, né, soberanamente ao paciente oncológico. Eu sei que a gente passou um pouco do nosso horário, eu peço desculpas à nossa audiência, mas eu acho que super valeu a pena, porque a gente trouxe aqui vários esclarecimentos, pontos de discussão, de atualização. A gente já está chegando, né, ao final do nosso meeting, mas antes da gente encerrar, eu queria aproveitar tanto você, Cecília, quanto a Thaís, e queria pedir que vocês, em um minuto,
contextualizassem e passassem, né, uma mensagem para quem nos está assistindo sobre a importância do papel do nutricionista, não só como um educador, mas como um coadjuvante perante, né, a intervenção do paciente oncológico, respeitando a individualização e priorizando a necessidade em cada fase do tratamento, atrelada à atualização e ampliação de perspectiva na adesão de novas intervenções, como o preparo imunológico pré, rádio e quimioterapia. Eu queria começar com você, te dou um minutinho para você tentar responder essa minha pergunta, e depois a gente passa para a Thaís com mais um minutinho, e a gente volta para a gente, enfim, seguir com os nossos recados finais. Ok. Bom, eu acho que um pouco do que eu citei, o papel nutricional, né, a questão do fator nutricional, ele pesa tanto no nosso paciente oncológico, como aqueles dados que a Thaís trouxe na apresentação dela, né, de que grande parte dos desfechos negativos, de óbitos, inclusive, em pacientes oncológicos, estão relacionados à questão de um estado nutricional ruim, né? E eu acho que a gente, enquanto nutricionista, não pode simplesmente fechar os olhos para essa importância e falar, acho que não tem indicação de suplementação, então, não vou fazer essa intervenção, espera mais um pouco. A questão do, às vezes, esperar um pouco pode custar muito caro para o paciente lá na frente, né? Então, a questão de intervenção precoce é muito importante. Quanto antes a gente puder fazer a nossa atuação, mais chances de sucesso a gente vai ter lá na frente, né? E isso lembrando que o paciente oncológico é um paciente que muda a cada semana, praticamente, né? Hoje ele está bem, semana que vem pode não estar, e é muito importante que a gente mantenha esse acompanhamento frequente para pegar esse paciente sempre e acompanhar da melhor forma possível. Perfeito, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a intervenção precoce, né? Muito bom. Thaís, sua vez? Não muito diferente da Cecília, né? Assim, o nosso papel ele é fundamental durante todo o tratamento, aliás, desde a prevenção até a fase final de vida, né? A gente tem a importância da atuação do nutricionista. Existe até um trabalho, um estudo que mostra o caminho paralelo na oncologia com a nutrição, né? Então, que o nutricionista ele tem que começar a acompanhar esse paciente desde o momento do diagnóstico. Então, às vezes não sabe nem qual vai ser o tratamento, mas a gente já tem que fazer uma avaliação. E dependendo do como ele está, já fazer a intervenção ou não, já sabe que ele vai para um tratamento, para uma quimio, para uma rádio, uma cirurgia, também já fazer a nossa intervenção. Pontos assim que a Cecília trouxe na aula também, do acompanhamento, né, da orientação, isso são pontos que eu também sempre me preocupo muito e tenho que passar isso muito bem, que exatamente, a gente tem que orientar, ensinar o paciente a importância de tudo isso que a gente faz por ele, para ele ter uma melhor adesão, né, e monitorar e acompanhar, e ir modificando aquilo que for necessário, né, ao longo do curso ali da doença, do que ele está apresentando. E um outro ponto é nós, nutricionistas, trabalharmos e nos empoderarmos com a equipe médica, né? Então, não simplesmente o médico disse que acha que não vou encaminhar. Não, peraí, você precisa encaminhar esse paciente para mim. Eu preciso atender o seu paciente, né? Preciso fazer uma assistência. A gente sabe que na prática mesmo, né, Paty, existe ainda uma certa resistência. A nutrição oncológica, ela ganhou espaço, vem ganhando, mas está longe ainda de ser o ideal, né? Então, eu brinco que eu trabalho num lugar, né, onde tem muita coisa positiva, mas que eu sei que não é a realidade do país. Mas cabe nós, nutricionistas, nos atualizarmos, especializarmos, né? Hoje, aqui, o pessoal que está aqui com a gente hoje, aprendendo junto também, para ter mais confiança e segurança para chegar e falar para o oncologista, olha, o nosso papel é importante, porque a nutrição, ela faz parte do tratamento. Não só faz parte, como é fundamental, né? E eu acho que para fechar, a gente, por estar ganhando espaço, como nós não
tínhamos antigamente, a gente tem que aproveitar esse espaço, sim, ponderar, valorizar a nutrição, defender, porque realmente ela é fundamental, respeitando a individualização desse paciente, compreendendo que ele é dinâmico, mas cabe a gente reconhecer e intervir conforme cada fase desse paciente, né? Eu queria só agradecer imensamente a você, Thaís, a você, Cecília, por essas abordagens magníficas, por toda essa discussão que a gente teve. Agradecer ao público que esteve até agora com a gente conectado. Queria passar alguns recados finais e compartilhar que a gente está tendo muitos elogios. A gente tem um fã-clube, tanto da Thaís quanto da Cecília conectados com a gente. Então, só para vocês saberem que a gente está com realmente muitos e muitos elogios. A gente, só para esclarecer, não vai emitir certificado desse meeting, tá? Mas só para relembrar que nós temos o nosso curso no Avante de Oncologia, onde vocês podem realizar o acesso e, ao final, conseguirem o certificado do curso. É um curso que está com uma versão atualizada, com vários temas pertinentes e também muito atuais. Aproveito para avisar que em breve a gente vai disponibilizar um material científico de tudo isso que a gente trouxe aqui sobre pauta de conversa e abordagem para vocês, profissionais, junto com a nossa sugestão de protocolo e também acompanhado aos casos clínicos que foram aqui apresentados. Queria aproveitar para convidá-los para o nosso terceiro meeting, que vai ser em setembro, no dia 2, relatando sobre o manejo dos efeitos colaterais nos pacientes oncológicos. E só para reforçar, se você perdeu o nosso primeiro meeting, ele já está disponível no nosso canal Avante no YouTube, e esse meeting também vai ficar disponível para você reassistir e compartilhar com quem você quiser. Muito obrigada mais uma vez a vocês, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em uma próxima vez. Boa noite, até lá, tchau, tchau.